Bom, nós hoje estamos finalizando esse assunto do velho homem, né? E eu queria que você acompanhasse comigo. Nós ficamos de falar sobre o instrumento de justiça, não é isso? Coloca aí o versículo, por favor. Diz lá, nem tampouco, Romanos capítulo 6, versículo 13, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. O que significa eu apresentar os membros do meu corpo como instrumento de justiça? Para você poder entender isso aqui, é importante nós irmos lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você pensa, lembrando no corpo do pecado, né? Sim, senhor. É isso? É. As pessoas que vivem longe do Senhor Jesus, há um corpo dentro dela, há um corpo dentro do corpo dela. Podemos colocar aqui, assim, chamado corpo do pecado, que é o velho homem, a velha natureza. Esse corpo do pecado, quando vem a palavra de Deus, quando a palavra de Deus ela entra na pessoa, quando ela abre o coração finalmente e deixa o poder de Deus, da palavra, entrar nela, então ela se arrepende dos seus pecados e ela é justificada. Ela vivia na injustiça. Toda vez que você via na Bíblia que andar na justiça, instrumento de justiça, a justiça aqui é andar na palavra, na retidão, diante de Deus. Viver na injustiça é você viver na prática de quê? Do pecado. Toda vez que você vê isso na Bíblia. Então, antes nós andávamos na prática do pecado, servindo a esse corpo do pecado. Tá certo? Então, nós vivíamos na injustiça. Se prostituindo, adulterando, usando droga e tal, vivendo aquela vida lá fora no mundão. Os membros do corpo eram instrumentos de iniquidade. Instrumentos de injustiça. Que passa a ser, que é a iniquidade. Então, as pessoas usavam, você vê que aí fora as pessoas fazem absurdos com o corpo, né? Absurdos. A gente vê, às vezes, a pessoa quer ter a imagem do diabo, aí começa a fazer um monte de modificações no rosto, porque ela quer parecer com o diabo. E assim sucessivamente. Tudo bem. Ela oferece os membros do corpo dela para a iniquidade, para a injustiça. Tá certo? Certo. Quando a palavra de Deus entra nela, lava a mente dela, lava a alma dela, o interior, e ela se arrepende. Ela se arrepende, ela descobre que toda aquela vida que ela está levando, ela descobre que aquele caminho o qual ela está seguindo, o final dele é o inferno, o final dele é o sofrimento. Então ela diz, poxa, não quero isso, oh Deus, me perdoe.
me ajude, tem misericórdia de mim, me dá uma chance. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu confesso aqui, olha, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo outro. Eu matei, eu roubei, eu estuprei, eu pintei, eu bordei. Eu sou um bandido. Ou então eu sou um mocinho para os outros, mas aqui dentro eu sou um bandido. Não é isso? Ela recebeu ali, ela foi convencida do juízo, do pecado, da justiça, recebeu o dom do arrependimento. Lembra daquela mulher que agarrou os pés de Jesus, né? Sim, senhor. Aquela mulher, ela era uma mulher Pecadora. mas suja, completamente suja. Era mulher de muitos homens. Mas ela agarrou os pés de Jesus, ele chorou, chorou, chorou. Chorou muito. Beijava os pés de Jesus. Ela enxugava com os cabelos. Enfim, naquele momento, ela estava se arrependendo dos seus pecados. Ela estava sendo lavada, curvando diante de Deus. E naquele momento ela estava sendo isso aqui. Mostra justificada. Aqui. Mostra aqui, por favor. Ela estava sendo exatamente isso aqui. Ó. Justificada por onde? Pela fé. Pela fé. Está vendo aqui? Pela fé. Ela antes não tinha paz. Ela vivia em tormento. O interior dela era um buraco cheio de tormento. Mas ela passou a ter isso aqui. Mostra aqui. Ela passou a ter paz com Deus. Como a moça do testemunho. Quando o senhor falava com ela, ela disse que depois dessa justificação pela fé, ela passou a ter paz, alegria e certeza. Exatamente. Porque a pessoa, quando ela se arrepende, sinceramente, ainda que você esteja dentro da igreja, ainda que você seja uma obreira e está fazendo coisa errada, ainda há uma chance para você. Ainda há chance. De quê? Ainda que você seja pastor, bispo, esposa, seja lá quem for, você que não é da igreja, nunca pisou na igreja, está assistindo a gente agora, não importa quem seja, não importa se você está aqui no Brasil ou está fora do Brasil, importa que você, por exemplo, quando nós formos orar agora, você se curve aí diante de Deus e faça como essa mulher. Faça com essa, como essa mulher, como a mulher da Bíblia. Naquele momento, Jesus justificou aquela mulher. E ela passou a ter paz com Deus. E aí, volta lá no 6, por favor. E aí, ela começou a oferecer os membros do seu corpo a Deus como instrumentos de quê? Justiça. Justiça. O que é isso na prática? Não, o meu corpo, ele servia ao pecado. O meu corpo era escravo do pecado. O meu corpo, eu não dominava, eu não tinha domínio sobre os membros do meu corpo. O corpo dela era usado por vários homens. Ou o dele usado por várias mulheres. Quando ela foi justificada, então agora o seu corpo ia ser usado como instrumento de justiça, ou seja, esposa de um só marido, marido de uma só mulher, uma pessoa que anda na justiça. É uma pessoa que não engana ninguém, uma pessoa que não xinga mais palavrão, uma pessoa que tem uma comunhão com Deus, uma pessoa que tem vida própria com Deus. Então, é isso aqui, o instrumento de justiça. Hoje, nós usamos o nosso corpo como instrumento de justiça para levar até outras pessoas a palavra de Deus. E a palavra está chegando, bispo, a todos que estão agora, como o senhor falou há pouco, aonde quer que eles estejam. Se a palavra está chegando agora até ele, então tem jeito, tem chance, vai ter a busca agora. Essa pessoa, como o senhor falou, está dentro da igreja, mas está perdida, ela pode ser salva nessa noite. Pois é. Então, você vê, eu estou usando o meu corpo
eu estou usando os meus lábios, estou usando o meu corpo, a expressão do meu corpo, para fazer, como instrumento de justiça, para fazer chegar até você aí o poder de Deus.